Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, esta é a aula introdutória, né? Vamos começar com oração, Senhor nosso Deus. Pai eterno, Pai maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor Deus tem nos proporcionado, meu Senhor da glória. Que o Senhor Deus continue conosco, que o Senhor Deus seja conosco, os teus filhos que vão assistir esta aula, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, meus queridos, a importância de se estudar o hebraico. Tá? A importância de se estudar o hebraico. Muito bem. Nós temos que entender o contexto, né, no qual a nossa Bíblia chega até nós. Amém? Muito bem, amados. A Bíblia Sagrada, queridos, o Antigo Testamento, foi escrito quase todo no hebraico, algumas partes no aramaico e no siriaico, certo? Muito bem. E o Novo Testamento todo no grego koiné. Eu preciso explicar para vocês esse contexto, para vocês entenderem melhor a importância de se estudar o hebraico. Amém? Muito bem, amados. A Bíblia Sagrada foi chamada de Bíblia pela primeira vez no ano 200 da era cristã. Amém? Ela era escrita reta, certo, amados? Reta, não tinha essas divisões de capítulos e de versículos, tá bem? Tá bom, amados? E eu vou mostrar para vocês, certo? Se você for ler Mateus, a parábola dos 10 talentos, você vai ver algo bem interessante, né? Tá? Como eu disse para vocês, a Bíblia Sagrada ela era escrita de forma reta. Amém? Então não tinha essas divisões que nós temos hoje de capítulos e versículos. Amém? Na parábola dos 10 talentos, que nós encontramos em Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, tem algo interessante. O tema desta parábola, está bem escrito lá em cima, né, diz assim, a parábola dos 10 talentos. Mas notem que não tem 10 talentos ali, tem 8. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Então temos 8 talentos. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, a Bíblia Sagrada ela está errada? Não. Como eu disse para vocês, a Bíblia Sagrada ela foi escrita, ela era escrita, né, reta, sem ter essas divisões de capítulos, textos e versículos. E ela foi dividida, amém? Ela foi dividida em capítulos no ano de 1227. Né, que ela foi dividida em capítulo no ano de 1227 por um homem chamado Estefan. Amém? Estefan. Amém? É escrito desta forma, S-T-E-P-H-E-N. Estefan. No ano de 1227 ela foi dividida em capítulos. E no ano de 1552 ela vai ser dividida em versículos, tá, amados? Em versículos. E aí o que acontece? Quando divididos em versículos e em texto, colocaram o tema deste texto, da parábola dos 10 talentos, errado. Né? Errado. Em vez de colocar a parábola dos talentos ou a parábola dos 8 talentos, colocaram dos 10 talentos. Claro que hoje já estão fazendo essas correções, mas muitas Bíblias ainda têm a parábola dos 10 talentos. Tá? Muito bem, queridos. A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, a primeira tradução da Bíblia Sagrada, eles traduziram ajeitando um pouquinho aqui o celular, né, que está caindo um pouquinho, aí tá letras que estão sumindo, né, da tela. Eles traduziram do hebraico para o grego, certo, queridos? Essa tradução é chamada de Septuaginta, porque foram 70 homens que traduziram a Bíblia Sagrada. Na verdade, foram 72 na cidade de Alexandria. Só que eles arredondam para 70, né, por isso o nome Septuaginta. Septuaginta quer dizer 70. Tá, amados? Muito bem.
Só que eles traduziram para o grego koiné. Existem dois gregos, o grego koiné e o grego clássico, ou seja, o grego erudito. Tá? Amém? Muito bem. Quando chega no grego, o primeiro livro da Bíblia, e na verdade a primeira tradução da Bíblia vai ser só a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo, amados? Muito bem. E aí, queridos, traduziram esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada para o grego koiné. Quando chega no grego koiné, é mudado o nome desses livros, dos 5 primeiros livros. Por exemplo, na Bíblia hebraica, que eu ainda vou explicar ainda o que é a Bíblia hebraica, antes de a gente falar sobre as letras hebraicas, né, vou fazer isto, antes de eu explicar cada letra. Na Bíblia hebraica, Gênesis não é Gênesis, é Bereshit, que quer dizer no princípio. Né? Quando é traduzida para o grego koiné, muda-se o nome e coloca o Gênesis. Né? A mesma coisa vai acontecer com o Êxodo. Êxodo não é Êxodo no hebraico. Êxodo é Shemot. E Shemot quer dizer nomes. Amém? Nomes. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com Levítico. Levítico não é Levítico, é Vaigran. E Vaigran significa o chamado. Amém? O chamado. Números também não é números. Números é Midbar. E Midbar quer dizer deserto, lugar onde Deus coloca as coisas em ordem dentro de nós e fora de nós. Amém? A mesma coisa vai acontecer com Deuteronômio. Deuteronômio não era Deuteronômio e não é na Bíblia hebraica Deuteronômio o nome deste livro. Amém? O nome deste livro é Devarim. E Devarim significa palavra. Então eu tenho que entender esse contexto para passar para vocês entenderem melhor a Bíblia que nós temos e a importância de se estudar o hebraico. Amém? Glória a Deus. Muito bem, queridos. A segunda tradução da Bíblia Sagrada, ela vai ser feita do grego koiné. E a palavra koiné significa pobre, tá? Koiné é o grego pobre. Então veja bem, aquele hebraico original, aquele hebraico puro, aquele hebraico assim mais profundo, quando se traduz para o grego koiné, a Bíblia vai perdendo em qualidade. Certo? Eu não estou dizendo que a Bíblia Sagrada seja incompleta, mas eu tenho que entender esse contexto no qual a Bíblia Sagrada foi escrita para falar para vocês e vocês entenderem melhor a importância do hebraico. Amém? Muito bem, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, vamos continuar. E aí, a segunda tradução da Bíblia ela vai ser feita do grego koiné para o latim, tá? E essa tradução para o latim é chamada de Vulgata. Vulgata no latim é a mesma coisa que vulgar para os nossos dias. Só que vulgar nos nossos dias significa palavrão, palavra feia, né? E Vulgata para aquela época no latim, Vulgata quer dizer o linguajar do povão. Ora, se eu falei para vocês que quando a Bíblia Sagrada ela vem do hebraico para o grego koiné, ela já perde em qualidade, o grego koiné vai vir para o latim, ela perde mais ainda em qualidade. Amém? Glória a Deus. E aí vem João Ferreira de Almeida, né? Se você for pegar a sua Bíblia, você vai ver que é sempre, a maioria é a versão João Ferreira de Almeida, traduzida por João Ferreira de Almeida. Aí vem esse padre João Ferreira de Almeida e traduz a Bíblia do latim, ou seja, a Vulgata. Ele traduz para o nosso português no ano de 1753. Muito bem, viu, amados? E o nosso português ele é bem pobre em relação já ao latim. Então, olha só a importância que nós temos hoje de estudar o hebraico. Né? Quando você vê lá no hebraico, aprende o hebraico, você vai ver como é importante. Bem, queridos? Então, eu vou apresentar as letras para vocês, tá? Neste momento. Nós temos a primeira letra, que é a letra Aleph. O valor dela é o número 1, certo? Aí a segunda letra, eu tenho a letra Beta, o valor numérico é o 2. Terceira letra é o Gimel, o valor numérico dele é o 3. A quarta letra é o Dalet, o valor numérico desta letra Dalet é o 4.
Aí eu tenho a letra Rei, tá? Tem letras que ela tem várias formas de ser escrito o nome delas. Aqui não tem como, nesse momento, eu fazer isso. Mas quando eu for explicar letra por letra, eu vou mostrar como as letras, como elas são escritas. E algumas são de diversas formas, tá bom? Então aqui eu tenho a letra Rei e o valor numérico dela é o 5. Aí eu tenho a letra Vav, o valor numérico é o 6. Eu tenho a letra Zain, o valor numérico dela é o 7. E eu tenho a letra Hert, o valor numérico dela é o 8. E eu tenho a letra Tet, o valor dela é o 9. De 1 até o 9, eu tenho as letras das unidades. Tá? Das unidades. Né? Lembra da matemática? Né? De 1 a 9 são as unidades. Né? Aí a letra Yud vai começar as letras das dezenas. Aí vai ser diferente. Aqui seguiu assim, 1, 2, 3. Aqui não, né? Olha, aqui seguiu direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aqui vai começar a ser diferente. Aí eu tenho a letra Yud, né? Que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. O valor dela é o 10. Eu tenho a letra Kaf, o valor dela é o 20. Eu tenho a letra Lamed, que o valor dela é o 30. Eu tenho a letra Men, que o valor dela é 40. Eu tenho a letra Nun, que o valor dela é 50. Eu tenho a letra Samek, tá? Olha aqui é a letra, tá? Essas daqui são as letras, tá bom? Amém? Que é assim que são as letras, tá? Eu coloquei aqui, né? Olha aqui, né? Aí eu tenho a letra agora Samek, que o valor dela é 60. Eu tenho a letra Ain, né? Ai, que o valor dela é 70, é assim que se escreve a letra Ai. Aí eu tenho a letra Pei, que o valor dela é 80. Aí eu tenho a letra Sad, que o valor dela é 90. Eu tenho a letra Kuf, que o valor dela é 100. Agora vai mudar. Eu terminei aqui as letras das unidades, de 1 até 9. Aí eu tenho agora as letras das dezenas, que vai da letra Yud até a letra Sad, né? Aí vai começar as letras das centenas, tá bom? Que é a letra Kuf, valor numérico 100. Aí agora vai ser assim, viu? Pulando de 100 em 100. Aqui foi de 10 em 10, né? 10, 20, 30. Aqui vai agora de 100 em 100. Aí eu tenho a letra Resh, valor numérico é 200. Eu tenho a letra Shin, valor dela é 300. Eu tenho a letra Tav, que o valor dela é 40. E eu tenho também no alfabeto hebraico duas letras que são chamadas letras mudas, que é a letra Aleph, que é essa primeira letra aqui, e a letra Ain, que é esta letrinha bem aqui. Certo, queridos? Muito bem, amados. Muito bem. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para mim continuar apresentando as letras para vocês, certo? Vou pausar aqui, porque eu vou ter que apagar isso aqui e escrever outras e escrever algumas coisinhas aqui, tá bom? Que é para apresentar melhor para vocês as letras. Muito bem, amados. Viram que eu apaguei no primeiro quadro, né? Muito bem. As letras hebraicas são 22 letras, certo? Mas eu tenho as letras dentro dessas 22 que eu mostrei no quadro anterior. Eu tenho as letras dessas 22, tem letras que elas têm Dagesh, tá bom? Olha aqui, Dagesh, esse pontozinho aqui, certo? Quando ela aparece sem esse pontozinho aqui, ela é transliterada de um jeito. Por exemplo, aqui é com B, só B. Com esse, desculpa, aqui é com BH, tá? E aqui é com B, certo? Muito bem, então ela vai ter forma diferente, com Dagesh, sem Dagesh. Então eu tenho letras com Dagesh, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que é a letra Beta, a letra Gimel, a letra Dalet, tá? A letra Kuf, tá bom? A letra Pei e a letra Tav, certo? Então essas letras hebraicas, que fazem parte das 22 letras, elas têm algo diferente. E o que elas têm diferente é que elas recebem Dagesh. E quando elas se apresentam com esse pontozinho aqui, é escrita de um jeito. Sem o ponto é escrito de um outro jeito, ou seja, transliterado de um outro jeito. Amém? E aqui nós temos as letras sofites, que
que são as letras sofites, tá? São letras que elas são chamadas de 5 letras extras, as letras sofites, tá? Tá bom? Mas olha só, por exemplo, aqui eu tenho Kaf sofite, olha, isso aqui é a letra Kaf, tá? Kaf. Só que ela é escrita no início da palavra e no meio desta forma aqui. Quando ela é escrita, essa letra, quando ela é escrita no final de uma palavra, ela tem esta outra forma aqui, que é chamada de sofite. Então aqui eu tenho um Kaf sofite. Aqui a letra Nun, que é escrita no início e no meio de uma palavra, ela é escrita assim, e no final, né? No final, ela é escrita assim, tá? Então aqui eu tenho um quê? Um Kaf, um Nun sofite. Aqui a letra Men, certo? A letra Men, escrita no início e no meio da palavra desse jeito, mas no final da palavra ela vai ser assim. Então dá-se o nome de Men sofite. Aqui a letra Pei, escrita de um jeito, né? No início e no meio da palavra escrita desse jeito, e no final de uma palavra ela tem que ser escrita aqui, assim. Então dá o nome de Pei sofite, né? E aqui eu tenho a letra Zai, escrita de um jeito no início da palavra e no meio, desse jeito aqui, e no final ela tem que ser escrita aqui, assim, desse jeito. Então eu tenho aqui um Zai sofite, certo? Zai sofite. Amém, queridos? Muito bem, amados. Então aqui eu também tenho nas letras hebraicas as letras coroadas, que elas recebem um adorno diferente. Amém? Então eu tenho aqui as letras coroadas são a letra Gimel, tá aqui, a letra Shin, certo? Também recebe coroa, certo? Essas são chamadas de letras coroadas. E aqui eu tenho a letra Ain, que também é coroada. Eu tenho a letra Pei, que é coroada. Aqui eu tenho a letra Nun, que também é coroada, né? Coroada. Eu tenho a letra Zain aqui, que é coroada. E eu tenho a letra Tissad, que é aqui, que também é coroada. Geralmente a gente coloca uns risquinhos aqui em cima, que simbolizam as coroas. Certo, queridos? Então, estão apresentadas as letras. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês os sinais massoréticos, porque o hebraico não tem vogal, é usado sinais massoréticos. Amém? Quem gostou, deixa o seu sababa. Está apresentadas as letras. Amanhã eu vou continuar fazendo uma introdução, né? E vou apresentar para vocês os sinais massoréticos. Amém, amados? Muito bem, essas são as letras hebraicas. Deus abençoe. Shalom.